Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu mostro minha rotina na confeitaria. O vídeo de hoje é sobre o iFood, vamos falar sobre o iFood. Há 3 anos eu iniciei no iFood e por muito tempo, coisa de um ano e pouco, eu vendia muito pouco, tipo um pedido por dia, eram dois no máximo, assim, num dia super bom, três. E isso deu uma desanimada um pouco, né? E Enfim, eu sempre via vídeos, fazia muitas coisas e nunca dava certo. Mas também eu não sabia como vender e como trabalhar com o iFood, né? E só para falar aqui, eu estou fazendo testes. Hoje eu vou fazer uns novos produtos, né? Modelos de produtos, porque eu decidi voltar pro iFood. Decidi abrir novamente um delivery e ver como que vai funcionar com o iFood, tá? Resumo, voltando. Aí, pra quem não sabe, eu tinha um carrinho dentro do supermercado. Eu já falei aqui em alguns vídeos. Em algum vídeo eu conto um pouco da história. E nesse tempo, comecei a vender bem no iFood. Aí a gente já tinha questão de 5 a 6 pedidos por dia. Porém, a gente até sabia precificar a questão dos 27% com o iFood, porque é uma conta diferente, tá, gente? Não é tipo R$ 10 mais 27%. Não é assim que funciona, tá? Posso um dia fazer isso com vocês, mas não é o intuito do vídeo agora. Mas naquela época, eu comecei a perceber que a gente trabalhava demais, né? E a gente estava ganhando pouco. Então o erro estava na precificação do produto, tá? Não da precificação adicionando a taxa, tá? É a precificação mesmo do produto. E aí, quando a gente subiu as nossas caixinhas, os nossos produtos no iFood, a loja parou. E a gente dava frete grátis também, então, tipo, a gente ganhava pouquíssimo, pouquíssimo. A gente ficou uns 2, 3 meses assim, né? E a gente tentou assim, porque falou, depois vai melhorar, a gente vai tentar de novo no iFood, enfim, e não deu certo. E aí a gente desistiu, a gente vendia quase R$ 2.000 por mês no iFood e 2 ou 3 mil, agora eu não me lembro direito. E mesmo assim, a gente não lucrava muito bem, assim, e era problema interno, sabe? De precificação mesmo. E ainda mais porque a gente dava frete grátis, entendeu? E, enfim. E aí a gente colocou os preços, o que tinha que ser mesmo, né? E as nossas vendas caíram. E desde então, nunca mais foi o mesmo, desde que eu fechei o carrinho. Ela deu um boom, mais ou menos, tá? Um boom bem mais ou menos na época do Morango do Amor. Aí a gente vendeu o Morango do Amor, mas depois as nossas vendas voltaram a ser 1 a 2 pedidos por dia. Então pensa, gente. Às vezes eu ficava 7 horas com a loja aberta e tinha 2 pedidos. E aí já tem 4 meses que a loja tá parada, não abri mais. Fechei em novembro do ano passado, então tem 5 ou 6 meses, né? Novembro do ano passado e não abri mais. E desde então eu venho estudando, né? Venho estudando, estudando, venho vendo, venho vendo vídeos. Enfim, estudando. Eu vejo muitos vídeos sobre. E eu fui anotando, anotando, anotando. Conversei bastante com o chat GPT. E aí eu decidi novamente tentar no iFood. Percebi, né, que os meus produtos não eram adequados, não eram vendáveis, né, no iFood. E aí eu decidi criar um novo cardápio, um novo modelo de cardápio dentro dos meus produtos, né? Mas, enfim, dentro dos meus estudos eu decidi fazer isso, tá? Então hoje eu estava montando, né? Vai ter fatia de brownie, vai ter os meus brownies supremos, né? Esse daqui é um brownie recheado que eu tô testando ele de um novo formato, um novo tamanho, para ver se era viável, mas eu não gostei e a gente acabou descartando, tá? Porque é isso, a gente às vezes tem que organizar, mudar, sempre estar vendo o que está acontecendo, né? Para ver se a gente pode ganhar mais, se a gente pode modificar e melhorar a produção, enfim. Mas foi descartado, não vai dar mesmo.
um novo cardápio e vou fazer diferente conforme tudo que eu aprendi e testar na prática. Porque, gente, assim, tá? Eu acredito, né, que o iFood dá pra ganhar dinheiro, porque ele é uma puta empresa, muitas e muitas lojas estão lá, tem muita loja que vende horrores, horrores, e convenhamos, tá? Se a gente vende muito, como aconteceu comigo, eu estava vendendo bastante, de 5 pedidos por dia, lá na época do carrinho, só que eu não ganhava dinheiro e eu percebi que eu não estava ganhando dinheiro. E eu parei, entendeu? Então, como que as lojas continuam vendendo se elas não ganham dinheiro? Vocês entenderam? Então, eu tenho certeza que dá para ganhar muito dinheiro no iFood. Eu tenho certeza que os negócios podem dar certo no iFood. Então, eu acredito que a gente tem que entender como que funciona a plataforma, o que que acontece de verdade, se o problema ou não, está ou não no cardápio, né? Eu vejo muitas lojas vendendo muito no iFood e eles ganham dinheiro. Então, eu falei assim, eu pensei, né? Vamos tentar novamente no iFood. Vamos entender como que é o negócio, como que funciona realmente, né? Então, eu acredito, tá? No iFood. Eu vejo muitos posts aí de confeiteira que não acredita, que fala que o iFood é enganação, bababá, bababá. Mas, gente, eu sou uma cliente assídua do iFood, tá? Eu compro marmitex direto no iFood. Eu compro lanche direto no iFood. Doce, às vezes eu compro também, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa que eu não vendo. Eu compro muito cookie no iFood. Então, assim, se eu já sou uma consumidora do iFood, eu participo do clube iFood. E muitas pessoas também têm clube iFood, participam, muitas pessoas compram no iFood. Então, por que não. O que tá acontecendo que eu não consigo vender no iFood, entendeu? Então, na verdade, eu acredito muito no iFood. Possa ser que eu me engane? Possa ser que eu me engane, gente. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, eu venha aqui e fale assim, não, o iFood não presta isso, bababá, bababá, entendeu? Mas não, possa ser que dessa vez engrene, entendeu? Mas eu acredito que não é possível que as pessoas não ganhem dinheiro com o iFood, entendeu? Uma plataforma boa, tá? É lógico, é, eles têm a questão do acesso a eles, né? Quando dá algum problema, que é bem complicado e difícil, né? Tudo por computador, mas é uma plataforma que, vamos dizer, bem feita, entendeu? Você vai, entra, pede, já chega o motoboy, toda essa estrutura que vale a pena. Porque se não valesse, ninguém comprava pelo iFood, tá? Eu falo porque tem plataforma que outro dia eu tentei usar e é um saco para conseguir fazer, finalizar o pedido, não é nada intuitivo, sabe? Enfim, e é isso. Aí eu testei, né, com muito estudo, talvez os meus produtos que eu estava colocando eram os mesmos produtos da rua, entendeu? Nunca consegui organizar um combo legal de produtos, nunca consegui. Só que dessa vez eu já montei o cardápio, já organizei os combos e vamos ver. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra como que eu cheguei a essa conclusão, como que eu organizei tudo isso e eu espero que dê certo, né? Eu espero mesmo muito que dê certo. Por quê? Ah, as vendas da rua não estão indo bem? Não, pelo contrário, elas estão indo muito bem. É que a gente chega, tem alguns momentos que a gente quer sempre cada vez mais conforto, sabe, gente? A rua vende bem, vende muito bem, e eu já mostrei isso pra vocês. Só que, por exemplo, se tiver chovendo hoje, ele vai estar lá do mesmo jeito na rua, entendeu? Se o Johnny, né, que ele que é o vendedor. Então, a gente não tem alguns confortos. E aí a gente também quer, somos sempre, né, gente? Todo mundo quer cada vez mais ganhar mais. Ninguém quer continuar ganhando o mesmo tanto. E aí eu sempre fico em casa enquanto ele vende na rua e eu fico aqui nas produção, né? Às vezes a panela tá no fogo, bababá, babá. Por que não ter um delivery aqui, sendo que muitas vezes, enquanto fica 40 minutos a panela mexendo lá, eu não, eu estando aqui, eu não posso estar vendendo também, né? E a gente tem cada vez mais um pensamento de. A gente sempre teve vontade, né, de ter o delivery, muito. A gente sempre teve de trabalhar em casa, tudo. Talvez se a gente conseguir engrenar no delivery, eu e ele juntos, né, a gente consegue.
Enfim, e também na rua é complicado, né? Não é sempre que a gente consegue lugares que aceitam que a gente vendam na rua, né? Enfim, a gente sabe, né, os pós e os contras da rua. E também, a gente, na rua também, querendo ou não, é limitado, né? Se o Johnny sair com 30 brownies, é 30 brownies. Eu aqui em casa consigo vender 60 brownies, entendeu? Questão de escala também. E outra, como que ele vai sair, tipo, com 100 caixas pra vender, sabe? Não tem como ele ficar transportando de um lado pro outro 100 caixas pra vender. E deixar no carro também não dá, porque a gente trabalha com chocolate com granulado nobre, né? Enfim, é uma nova tentativa, né? E eu espero muito que dê certo, porque agora a gente estudou bastante, a gente pensou como vai fazer, com a ajuda também do chat GPT. Gente, o chat GPT pode ser muito seu aliado, tá? Eu vou falar uma coisa, que ele tem nos ajudado muito aqui. Então, e olha que eu era muito resistente, viu? Eu tinha um certo preconceito, tá? Eu não escondo isso, não. Eu tinha um certo preconceito mesmo. Mas depois que eu comecei a usar ele, a minha produção, as coisas que eu comecei a implantar aqui dentro da minha produção, da minha loja, melhorou demais, tá bom? Melhorou demais a minha cabeça, assim, em questão de empreendedorismo, sabe? Começou a se abrir, enfim, ajudou muito. Então, assim, se caso você não usa ou alguma coisa do tipo, eu sugiro, tá? Ele tem nos ajudado muito. Inclusive, ele nos ajudou muito nessa questão do cardápio. E vamos ver se vai dar certo, né? Porque, como eu falei, tudo é teste, tudo aqui a gente vai fazendo conforme vai, né? E claro, a gente tem uma meta de pedidos, né? Eu queria aí conseguir fazer pelo menos 10 pedidos por dia. Eu acho que é bom no nosso caso. Essa é a meta, né? Porque aí fica viável a gente ficar aberto 7 horas aqui em casa, né? Tudo bem que é em casa, ok, mas 7 horas aberto para ter uma quantidade de pedidos que seja razoável, né? Porque, gente, às vezes a gente não saía, não fazia nada pra ficar em casa, entendeu? 7 horas, assim, pra ficar aberto pra ter um pedido. Super desanimador isso, né? Mas a gente viu os erros e vamos ver que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Bom, resumo, tá, gente? Então, eu aproveitei, o que que eu fiz hoje aí? Eu peguei, montei os produtos que eu já tinha pensado, né, com o chat GPT, tudo do meu cardápio. A meu cardápio tem mais coisas, mas essas são as coisas que eu não tenho foto e eu não tenho todas as informações, né? A ficha técnica que fala. O que é a ficha técnica? Além do custo, quanto que vai de recheio, de granulado, tá vendo? Eu tô pesando tudo e tô anotando tudo. Tudo isso tem que ser anotado, tá, gente? Inclusive quem trabalha com granulado é, de chocolate nobre, que é o vermicelli, ou granulê, ou outros, a gente não conta. Mas, por exemplo, 20 gramas de granulado é carinho, tá? Às vezes a gente acha, não conta, ou 5 gramas, mas é tipo 20 centavos, 30 centavos, entendeu? Faz a diferença isso. Então a gente coloca tudo, a gente conta tudo. 10 graminhas que vai em cima, 2 graminhas que vai ali do lado, um brigadeiro assim, assado. Eu conto tudo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, anotei tudo e é esses os produtos que eu vou vender. E aí eu vou precificar. E aí depois vocês vão ver. Eu fui lá, fui precificar, pensei tudo, o que que eu poderia diminuir ou não. Aproveitei para tirar foto, fazer vídeos, tá? Pra já depois postar, enfim. E aí deu certo. E olha só, tá? Essa fatia brownie, que linda que ficou. Essa é de Ferreiro. Vamos vender assim no nosso delivery normal, né? Que não tem taxa, nada. Essa é de chocolate, tá bom? Ou na rua por R$ 22, tá? E no iFood vai sair R$ 29,90. E claro que nos combos ela vai sair mais barato, mais em conta. E esse é o Brownie Supremo de Ferreiro. A gente vai vender ele a R$ 38,00, tá? E no iFood a R$ 52,90.
Esse é de casadinho, porque não é todo mundo que gosta de Nutella, né? A gente vai vender ele a R$35 e no iFood a R$47,90. Esse é o nosso ninho com Nutella, campeão de vendas, campeão de vendas. E ele vai sair a R$38 também no iFood a R$52,90. Antes eu vendia ele, só que somente com um brigadeiro e não tinha feito os ajustes que teve aí, né, de chocolate. E agora é esse preço. Resumo, essa sou eu fazendo toda a precificação, organizando tudo. E você, confeiteira, vende no iFood ou não vende? Como que já tentou? Enfim, me conta aí. Curte esse vídeo se você gostou, tá? E já se inscreve aí no canal para você acompanhar essa tour, tá? Minha com o iFood e vamos ver se vai dar certo, se a gente vai conseguir vender. Tudo é tentativa. Essa aqui é a rotina real de confeiteira, tá? Porque a gente sempre tá tentando melhorar nosso negócio e cada vez mais, tá? Trabalhar menos e ganhar mais. Então, essa é a ideia. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.